A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Obediência. É isso que Deus requer de nós como cristãos. Deus não está desejando que nós tenhamos uma vida, não, eu leio a palavra, eu faço isso. Deus não está desejando que a gente tenha uma vida cheia de atividades dentro da igreja. Mas Ele deseja ardentemente que nós tenhamos uma vida de obediência. Paulo continua mostrando nesse texto aos cristãos da Galácia que essa autoridade com que ele estava repreendendo aqueles irmãos por estarem abandonando a graça e voltando à prática da lei, essa autoridade não tinha sido dada a ele por homem algum. Era Deus quem tinha dado essa autoridade para que ele pregasse o evangelho, para que ele transmitisse da palavra do Senhor. E ele não estava se negando a isso. Diante disso, ele relembra aqueles cristãos quem ele era. Ele fala: olha, se fosse me colocar junto com outra pessoa da minha mesma idade com relação à prática do judaísmo, não tinha ninguém que se igualava a mim. Eu era avantajado e muito a todos os outros. Eu era mais zeloso de qualquer um na minha idade com relação à prática do judaísmo. E ele está dizendo, isso para mim não importou. Eu abandonei essas práticas porque eu compreendi que para servir a Deus era uma vida de fé. Não era uma vida ali agora que os fariseus estavam colocando, uma vida baseada em obras. Porque o judaísmo tinha deixado de ser sacrifício para remissão de pecados baseado naquilo que Cristo faria lá no futuro, mas agora você tinha que seguir um monte de preceitos humanos para que você pudesse estar cumprindo toda a lei. Isso não era o que Deus tinha deixado em sua palavra nem para os judeus. E ele está dizendo, nessas práticas, eu era melhor que qualquer um. Mas isso para mim não está servindo de nada, ela não serve de nada. Porque a graça é muito maior, ela é muito mais rica do que a lei. A graça é muito mais eficiente do que a lei. A única eficiência da lei é me apontar para Cristo. Ela não vai me fazer, ela não tem como me perdoar pecados. Só Cristo tem esse poder. Só pela graça de Cristo os meus pecados são perdoados. Não há outra forma. Por isso, diante disso que Paulo mostra, ele deixa bem claro que Deus requer de nós uma vida de obediência. 1 Samuel 15, 22 diz assim, porém Samuel disse, depois de Saul ter desobedecido a ordem de Deus, que era para ele destruir todos os amalequitas, e ele poupa tanto o rei como o gado. E Samuel chega para ele, o que está acontecendo aqui? Não, olha, aqui é o seguinte, a gente foi lá, a gente destruiu tudo. A gente só poupou o rei e os animais porque a gente queria sacrificar o Senhor. Olha que coisa boa. Samuel vira para ele e diz assim, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Marcos 16,15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É ordem. E se é ordem, eu devo obedecer, porque o Senhor tem prazer em obediência. É nisso que o Senhor se compraz comigo e com você. Nos dias de hoje, nós também devemos compreender esse fato, que o Senhor requer de nós, como cristãos, uma vida de obediência integral e restrita à sua palavra. Por isso, nessa noite, nós queremos ver algumas características daqueles que são chamados por Deus. Primeira característica está nos versos 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem,
porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Cristo Jesus. Paulo deixa claro que aquele evangelho que ele estava anunciando não tinha sido alguém que tinha, prega isso aqui. Tá? Se você pregar isso aqui, vai estar tudo certinho. Não. Ele estava dizendo, esse evangelho que eu estou anunciando para vocês, eu recebi do próprio Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem me deu essa incumbência e falou, prega. A primeira característica daquele que é chamado, então, por Deus, é que ele prega a quem o chama. Se eu sou chamado para pregar o Evangelho de Cristo, eu não posso pregar outra coisa que não seja o Evangelho de Cristo. Como que eu posso pregar outro Evangelho que não é de Cristo se eu fui chamado por Cristo? Não tem lógica. É fora do nosso padrão de pensamento. Como eu posso servir a Deus ou não servir a Deus se eu sou chamado por Deus? Como eu posso... Dê um trabalho. Você trabalha, vamos colocar aqui, lá no Rondon. Aí você sai do Rondon, você é contratado pelo Rondon e vem trabalhar aqui no Amigão. É isso que você faz? Você faz isso? Não, por quê? Porque você é contratado por uma empresa para trabalhar naquela empresa. Você não sai daquela empresa no horário de serviço e vai trabalhar em outro local. Da mesma forma, é com relação ao nosso chamado por Deus. Eu sou chamado por Deus para anunciar o Evangelho. E é a Ele que eu devo pregar. É a Ele que eu devo servir. E é a Ele que eu devo obedecer. Eu não posso dizer que Deus está me chamando, mas eu vou fazer a minha vontade. Está errado. Não é isso que Deus quer. Você não está obedecendo a Deus. Você está seguindo o seu próprio pensamento, seguindo sua própria vontade e não a vontade de Deus. Nós devemos compreender que o Evangelho de Cristo é o único Evangelho que o Espírito Santo pode usar para convencer o pecador da justiça, do seu pecado primeiramente, da justiça e do juízo. Se o Evangelho que a Cristo deixou, que Ele morreu, Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, se isso não é pregado, o Espírito Santo não consegue convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E quando um pecador ele é convencido do pecado, da justiça e do juízo, ele vai compreender que por meio da fé, através da graça divina, ele tem que crer em Jesus Cristo, para que os seus pecados possam ser perdoados. Não há outra forma de um pecador ter o perdão dos seus pecados se o Evangelho que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou não for anunciado. Eu tenho que anunciar a esse Cristo e somente a Ele. Então o Evangelho que devemos pregar, primeiramente, ele não é antropocêntrico. Deixa eu explicar essa palavra bem grandona e uma palavra meio esquisitona. Antropocentrismo é quando você coloca o homem no centro das coisas, tá ok? Esse evangelho não é para ser pregado. Verso 11 está dizendo isso. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Quando eu prego o evangelho, o homem não pode estar no centro do evangelho, mas Cristo. Quando eu coloco o homem no centro do Evangelho, eu não vou anunciar das verdades de Cristo. Quando eu coloco o homem no centro do Evangelho, eu não vou querer confrontá-lo com o seu pecado. Pelo contrário, eu vou fazer uma mensagem de autoajuda. Uma mensagem de, não, nós temos que aceitar tudo. Coitadinho daquela pessoa. Não é verdade? Não podemos confrontá-lo com o seu pecado. Afinal de contas, se eu fizer isso, ai, tadinho, ele vai ficar magoado. Me diz uma palavra, um texto na palavra do Senhor, onde o próprio Senhor nos confronta, não nos confronta com a verdade, não nos confronta para termos uma mudança de vida. A própria palavra do Senhor, ela não é amena com relação ao pecado, pelo contrário, ela confronta o pecado, ela confronta o pecador. Porque Deus, ele não aceita que como cristãos nós continuamos vivendo na prática do pecado. Isso é inaceitável, é inadmissível diante do Senhor. Não adianta então nós queremos pregar o evangelho onde o homem é o centro. Porque
será dessa forma, nós vamos deixar de pregar Cristo. Nós vamos trazer mensagens de autoajuda. Vamos trazer mensagem que Deus o aceita como você é. Mentira. Como diz o texto anterior, anátema, maldito quem prega isso. Deus te aceita do jeito que você é. Você pode continuar fazendo tudo que você faz, meu querido. Deus é amor. E o amor dele não vai fazer com que ele te confronte para que você mude de vida. Maldito quem prega esse evangelho. Isso não é o evangelho que está nas Escrituras. Pelo contrário. Pelo contrário. As Escrituras diz que eu tenho que deixar a minha velha vida. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o evangelho que está pedindo e está dizendo, você tem que mudar de vida. Se você é um cristão, muda de vida. E quando nós pregamos o evangelho, é esse evangelho que tem que ser pregado. O evangelho que transforma vidas, não que faz o pecador continuar do jeito que ele está. Isso não é evangelho e não é o que a palavra ensina. Se também o evangelho não é antropocêntrico, ele então tem que ser cristocêntrico. Verso 12, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Isso não está agora chegando aqui e falando, não, eu vou te revelar. Não, a palavra dele já está completa. Tudo que Deus queria dizer para nós está aqui na sua palavra. Nós agora temos a obrigação de ler, aprender e transmitir dessa palavra. Não há desculpa para nós. Mas eu não sei falar. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. As nossas mensagens, tudo que eu falo, tudo que eu faço, tudo que eu prego, Cristo tem que ser visto. Cristo tem que ser meu alvo. Cristo tem que ser o centro do meu viver. Se eu coloco a minha própria vida no centro do meu viver, eu vou deixar de ver Cristo. Meus queridos, eu não posso dizer que não sou chamado por Deus. Nós vimos na última mensagem que eu trouxe que todos nós somos chamados. E se nós somos chamados por Deus para anunciar do seu evangelho, é Cristo que eu devo anunciar. O que Ele fez por nossas vidas, a transformação que Ele trouxe à minha vida. Não é um evangelho de conformismo. Não, Deus te permite ficar do jeito que está. Mentira. Deus não permite isso. Ele quer que você transforme a sua vida, mude a sua vida. Temos realmente glorificado a Deus, anunciando a Ele, pregado àquele que nos chama. Segunda característica daqueles que são chamados por Deus é que ele renega quem ele era. Verso 13 e 14 diz, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Paulo mostra nesses dois versos e relembra aqueles cristãos qual que era o seu passado. Ele diz, olha, antes de conhecer a Cristo, eu perseguia Cristo. Eu perseguia a igreja de Cristo, eu não tinha dó não. Eu pegava cristão e falava assim, você não quer negar a sua fé? Eu colocava na prisão. E ele lá, eu tenho certeza que ele ia ser açoitado. Ele não só perseguia, mas ele usa um outro termo muito interessante no verso 13, que devastava a igreja. Trazia destruição, uma destruição grande para a igreja de Cristo. Paulo fazia isso. E ele continua, falou, olha, se você for pegar com relação ao judaísmo, eu era mais zeloso do que qualquer um, de acordo com as tradições. O que Paulo estava querendo dizer para aqueles irmãos, olha meus queridos, isso que eu fazia para mim, tá, não tem mais importância nenhuma. Porque Cristo transformou de tal forma a minha vida, que eu estou renegando tudo quem eu era. E Paulo, dentro do judaísmo, ele tinha uma influência muito grande, ele era extremamente respeitado, justamente por causa dessas credenciais que ele tinha. E ele está dizendo, isso para mim, eu deixei para trás.
Por causa de Cristo, eu deixei isso para trás. Como cristãos também, como chamados para a obediência, eu tenho que renegar a quem eu era. Como eu posso renegar a quem eu era? Primeiro, deixando as velhas práticas. Verso 13 vai dizer isso. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Se eu não crucifico a minha velha natureza lá naquela cruz, essa minha velha natureza vai me levar ao pecado. Eu tenho que compreender que, como cristão, aquilo que eu fazia antes de me converter, ela não pode mais ter parte na minha vida. Se eu mentia, agora eu falo a verdade. Se eu falava mal de alguém, agora eu abençoo a vida dessa pessoa. Se eu discutia, agora eu converso. Se eu mirava, agora eu tenho calma. Se eu roubava, agora eu trabalho. É mudança de vida. O evangelho, ele não é, como eu disse, ele não vai deixar você na sua zoninha de conforto, sem que ela aperte você e fale assim, você precisa mudar. Você precisa mudar. Por favor, Júnior, coloque o trecho do hino, do corinho que nós cantamos. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado. Esse é o seu querer? Esse é o seu querer? Porque se esse não é o seu querer, nem abra sua boca, nem pense nessa letra, porque você está sendo um hipócrita. Se eu não quero deixar as minhas velhas práticas, eu estou negando aquilo que Cristo fez naquela cruz do Calvário por mim. Eu estou dizendo para Cristo, não valeu nada o seu sacrifício. Como cristão, eu não posso viver mais fazendo aquilo que eu fazia. Isso não é obediência. Isso não é obediência. E nós somos chamados para obedecer. E para obedecer, eu tenho que deixar de praticar as coisas que eu praticava. Eu não posso continuar vivendo como eu vivia. Essa é a realidade. E enquanto nós não compreendermos essa realidade e colocarmos em prática a palavra de Deus na nossa vida, nós vamos sofrer. Porque Deus, ele não vai permitir que, como filho dele, você continue praticando coisas que ele não aceita. Essa é a verdade. Segundo, nós devemos deixar os velhos ensinos para trás. Verso 13, verso 14. Na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Aquilo que eu fui ensinado que é incorreto da palavra, com relação à palavra do Senhor, eu deixo para trás. Foi o que Paulo fez. Com relação ao que eu aprendi do judaísmo, sobre as tradições, eu era muito bom naquilo. Só que aquilo para mim é lixo perto daquilo que Cristo fez por mim. Ele havia sido ensinado, e era desde criança, desde seus 10, 12 anos, desde novinho, ele estava sendo ensinado sobre essas tradições. Não é algo que Paulo tinha aprendido fazia pouquinho tempo, não. Era algo extremamente real, as práticas do judaísmo em sua vida. O zelo que ele tinha por essas práticas. E ele diz, isso eu deixei para trás. Esses ensinos errados com relação à palavra do Senhor, eu deixei para trás. É as verdades bíblicas que eu tenho que aplicar agora na minha vida. Não são ensinos incorretos. E como tem gente pegando ensino incorreto, não, isso aqui é joia, não é verdade? Não, nós podemos fazer isso, não é verdade? A Bíblia diz, em nenhum lugar a Bíblia não diz que é proibido o quê?
fumar, não é verdade? Ela não diz isso. É proibido fumar. Então eu posso o quê? Oh, legal, né? A Bíblia diz isso? Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Se o que você faz é para sua satisfação pessoal, para a satisfação da sua carne, em que Deus não seja glorificado, você está pecando. Essa é a realidade. Devemos deixar as práticas e os ensinos velhos para trás. Terceira característica daquele que é chamado é que alcança quem precisa. Verso 15 a 17. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que foram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Paulo mostra para esses cristãos agora que, por ele ter renegado o seu passado, ele necessitava agora de pregar a Cristo. E é interessante o que ele faz. Ele não vai lá para os judeus e começa a pregar do evangelho para os judeus. Ele fala, não, eu vou lá para a Arábia. Eu vou para outras pessoas, para aqueles que ainda não ouviram. Nós temos que ter essa mesma atitude. Olha, eu deixei agora de perseguir, agora eu estou anunciando. Antes eu matava, agora eu ganho almas para Cristo. Antes eu perseguia, agora eu ajo com grande amor para com essas pessoas. A ordem que Deus tinha dado a ele tinha colocado em prática na sua vida. Você foi chamado, obrigado, irmão. Você foi chamado para uma obra muito grande. E ele obedeceu. Ele compreendeu o chamado que Deus tinha feito a ele. E ele seguiu. Ele não ficou parado, ele colocou em prática. Ele agiu, ele não ficou sentadinho, só olhando. Ah, Deus quer que eu vou lá, né, pregar as palavras. Que legal. Quantas pessoas deixariam de ser salvas se Paulo tivesse essa atitude? Quantas pessoas deixam de ouvir de Cristo e crer em Cristo como Salvador? Também por causa dessa nossa atitude. Ficar sentadinho, né? Só ouvindo a palavra do Senhor. Não alcançando aquele que realmente precisa. Eu preciso anunciar dessas boas novas. Eu preciso anunciar Cristo a quem não ouviu. Nós precisamos alcançar aqueles que não ouviram, porque nós fomos separados para esse fim. Verso 15, primeira parte do verso A. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Paulo deixa claro que ele estava anunciando as boas novas do Evangelho, porque ele tinha sido separado para aquele fim. Deus tinha falado, você vai ser apóstolo para os gentios. E ele cumpriu essa ordem. Ah, Nilton, mas Deus não me chamou para nada. Marcos 16,15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não está falando pastores, né, diáconos, presbíteros, líderes de qualquer departamento da igreja. Vocês têm incumbência de ir por todo mundo. Não, ele está dizendo para todos, ide por todo mundo. Atos 1,8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O Espírito Santo só nasce para a liderança da igreja, não é verdade? O Espírito Santo ele é a habitação de todo aquele que crê. Se ele é a habitação de todo aquele que crê, Atos 1,8 está dizendo que todo aquele que crê, ele recebe poder do Espírito Santo para ser testemunha de Cristo. Nós somos separados para esse fim, para anunciar a Cristo, para anunciar que a salvação é mediante graça, por meio do sacrifício de Cristo naquela cruz. 1 Coríntios 9,16 vai dizer o quê? Se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não anunciar o evangelho.
O anunciar o evangelho é minha obrigação como cristão, é sua obrigação como cristão, porque ai de nós se nós não anunciarmos o evangelho, porque nós fomos separados para esse fim, para anunciar Cristo, para que outros possam ouvir daquele que morreu numa cruz do Calvário, para que o meu pecado pudesse ser perdoado. Não havia outro meio de meu pecado ser perdoado se não fosse Cristo ter morrido naquela cruz. Eu não posso fazer nada para minha salvação a não ser crer em Jesus. Mais nada. O resto, tudo é Ele que fez. Eu preciso alcançar pessoas porque devemos anunciar a quem não ouviu. Segunda parte, verso 16. Para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém, para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Paulo tinha certeza, falou assim, eu não preciso ir lá para Jerusalém. Lá já tem os apóstolos, está o apóstolo Tiago lá, está o apóstolo Pedro, tem outros apóstolos. Eles já estão anunciando o evangelho lá para o pessoal de Jerusalém. Eles não precisam de mim lá. Eu tenho que ir para onde o quê? As pessoas não ouviram ainda. Dentro das igrejas, há muitas pessoas que realmente ainda não são salvas, ainda precisam crer em Jesus Cristo como Salvador. Mas aqui é a minoria. A grande maioria daqueles que estão aqui dentro da igreja já creram em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Lá fora é que está o perdido. Não é aqui dentro. É lá fora que o evangelho precisa ser anunciado. É fazendo o que você faz no seu dia a dia, aonde você trabalha, aonde você caminha, não importa onde você esteja. Cristo tem que ser anunciado aonde você esteja, porque tem pessoas aqui em Araçatuba que ainda não ouviram do evangelho. Mas, Nilton, tem tanta igreja nessa cidade, cada esquina quase você vê uma portinha, tem igreja que até concorre uma com a outra. É uma de frente com a outra, uma do lado da outra, a concorrência. Se nós colocarmos a quantidade de cristãos verdadeiros dentro da cidade, eu acho que não chega a 20 mil. Uma cidade de aproximadamente 180 mil habitantes, vamos ser generosos, tá? Para arredondar a conta. Vamos colocar 50 mil pessoas aí que realmente creram em Jesus Cristo. Numa cidade de 180 mil, tem pelo menos 130 mil que ainda não creram em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E essas pessoas precisam ouvir de Cristo. Porque se elas não ouvirem de Cristo, o Espírito Santo não pode convencê-las do pecado, da justiça e do juízo. E se o Espírito Santo não faz isso, essa pessoa não tem a possibilidade de crer em Jesus Cristo pela fé, mediante a graça, para que os seus pecados possam ser perdoados. E essa pessoa, enquanto não crê, ela está caminhando para o inferno, para uma vida de tormento e sofrimento, longe de Cristo. E como morador dessa cidade, se essa pessoa vai para o inferno, a responsabilidade é minha e é sua. Porque nós fomos colocados nessa cidade por Deus para anunciar o Evangelho de Cristo. Estamos prontos para servir e obedecer? Estamos prontos para honrar a Deus com as nossas vidas? Fazendo o que fazemos? Aonde nós estamos? Estamos prontos? É o nosso querer realmente? Obedecer é o alfabeto de Deus. Obedecer é o alfabeto de Deus. Pergunta que fica: nós temos sido obedientes ou desobedientes a Deus? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te suplicamos pelas nossas vidas.
Muitas vezes nós não temos obedecido ao Senhor como o Senhor requer. E isso é vergonha para nós mesmos. Que nós possamos realmente renegar a quem nós somos, para que possamos viver em obediência ao Senhor, pregando Cristo àquele que não ouviu, usando as nossas vidas para alcançar aquele que precisa realmente do Evangelho, Pai. Se tem alguém aqui nessa noite ainda, Senhor, que não creu em Cristo como seu único e suficiente Salvador, que o Senhor possa trabalhar o coração dessa pessoa e ela possa entregar a sua vida ao Senhor. Quanto àqueles que creram, Senhor, que nós possamos realmente obedecê-lo de uma forma que o Senhor é glorificado com as nossas vidas. Obrigado pela tua palavra que nos instrui e nos exorta em como devemos caminhar. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, agora e para todo sempre. Amém e amém.